Boa tarde, minhas irmãs, meus irmãos encarnados e desencarnados. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa estar entre nós. Que possamos agora nessa tarde, nessa conversa, nos aprofundar um pouquinho no estudo da mensagem de Jesus e tentar trazer um pouco de descanso, um pouco de alívio aí para as nossas dificuldades do dia a dia. Nós temos vivido períodos aí de muita angústia, né, de muito sofrimento, e eu me dei conta disso quando um dia desse eu escrevi uma postagem quando começou a onda de frio aqui. Sempre tem aquele pessoal, né? Começou o friozinho, aí tira o casaco, chocolate quente em casa. E eu confesso que dos muitos anos que eu estou em Brasília, já há mais de 30 anos, eu sou do norte de Minas Gerais, eu nunca tinha visto tanta gente sofrida nas ruas. Eu nunca tinha visto tanta gente passando dificuldade. E aí naquelas noites bem geladas, chegou um dia que chegou a fazer 0 grau aqui em Brasília, e eu ficava me perguntando e cheguei à conclusão de que nos nossos tempos até gostar de frio é uma questão de classe. Ninguém tem pessoas que não podem se dar o luxo sequer de gostar de frio, porque não tem como se abrigar. E é muito assustador que a gente tenha visto o que vem acontecendo com o nosso país e a nossa sociedade, né? Esse aumento assustador da desigualdade, da miséria, da indiferença uns pelos outros. Eu confesso que eu moro num prédio lá no Gama e já tem vários meses que eu tenho muita dificuldade quando eu desço com lixo para botar para fora. Tem um container lá em frente ao prédio e eu preciso voltar com lixo para casa porque eu vejo famílias inteiras revirando o container para ter o que comer ou para encontrar algo que seja útil para poder ter o que comer. Então é muito doloroso, isso mexe muito com a gente. E um dia desses a gente viu uma reportagem ali pelo lado do Lago Sul, já de madrugada. Um homem desesperado, ele gritava no meio da rua: alguém, pelo amor de Deus, me arruma o que comer porque eu tenho fome. Eu estou com fome, a minha família está com fome. Nós temos assistido muito isso. E vemos também o sofrimento de milhares e milhares de famílias, de mães, de pais, de irmãos, de esposas, de maridos, que tiveram que enterrar aí os seus filhos vítimas da pandemia. Muitos, inclusive, sequer tiveram a condição de se despedir dignamente deles, porque antes do advento das vacinas, essas pessoas, quando eram acometidas da doença, elas não podiam nem ter contato com outras pessoas. Então você imagina o que é a pessoa vir para essa encarnação, ter uma vida inteira, encarnar no que seria um momento de transição planetária, de um mundo de provas e de expiações, onde a gente caminha para um mundo de regeneração, e era para você ter uma sociedade que caminha mais para a igualdade, para a sensibilidade, para o avanço científico em prol da melhoria da vida das pessoas, e você vê pessoas que passaram uma vida inteira terem que se encontrar com o momento da morte, o momento do desencarne, sozinhas, sem poder receber um abraço amigo, a mão de um parente querido, nesse momento que é um momento tão assustador da nossa existência, né? Eu me lembro de uma das histórias mais comoventes do Chico, ele conta que foi quando ele teve o primeiro contato dele com o que seria uma vida inteira de desafios. Foi quando ele, ainda criança, se viu em contato com o abandono, com a solidão, que foi no dia do enterro da mãe. E no dia do enterro da mãe, ele se deu conta que a madrasta dele, quando voltava com ele já do cemitério, ela caminhava muito rápido. E ele tinha as perninhas curtinhas, era muito mirrado, ele saía correndo atrás dela. E ele estava habituado a, quando ele andar com a mãe dele diminuía o passo para poder acompanhá-lo e dava a mão para ele. Então, naquele momento em que ele tinha acabado de enterrar a mãe, a madrasta saía andando rápido e ele ficava com a mãozinha no ar estendida para poder segurar na mão dela. Então ele disse que aquele foi um dos momentos mais dolorosos da vida, que foi quando ele sentiu que ele estava sozinho, que ele estava completamente abandonado. E ontem eu saí de manhã para fazer uma caminhada e me deparei também com uma cena que foi de partir o coração, que foi uma garotinha. Eu sou pai, né, de um casal, e aí essa garotinha também, pequenininha ali, seus 5, 6 anos de idade, ela estava andando com um parente, não sei se era tia, certamente não era mãe, né? E ela falava assim: mas a senhora está andando muito rápido, tia, eu vou cair. E ela estava com o olhinho cheio d'água e a pessoa respondeu ela rispidamente para ela parar de frescura e andar rápido. E ela também com as perninhas, com as mãos estendidas. E aquilo me comoveu tanto, porque a gente fica se perguntando
Aonde foi que foi parar a nossa cristandade? Quem são esses cristãos que hoje dizem que falam em nome de Jesus, que apregam a caridade, né? Apregoam a caridade, que pregam, né, um Deus acima de tudo, um Deus que nós sabemos que Ele está entre nós, né? Então, o que aconteceu com a percepção dessas pessoas? A gente vê a dor do outro e sente também as nossas próprias dores, as nossas próprias angústias, as nossas dúvidas com relação ao futuro. A gente vê coisas absurdas acontecendo. Hoje eu fui cedo na padaria e tinha uma senhora em situação de rua na porta da padaria implorando para que alguém lhe desse um copo com água. Não era comida que ela estava pedindo, era um copo com água. Se ela estivesse pedindo comida, já seria muito absurdo. Ela estava ali pedindo um copo com água e nem o pessoal da padaria, nem ninguém que estava de fora se dispôs a oferecer um copo com água para ela. Então, o nosso nível de desumanização está chegando num ponto em que a gente precisa realmente dar uma parada e repensar no que é a mensagem do Cristo e como ela pode, em nossas vidas, ajudar a curar as nossas feridas e fazer de nós, então, agentes da providência divina no exercício de sanar as feridas do nosso próximo, né? Essa cegueira, essa impotência, essa dor, como é que a gente cura isso? Como é que a mensagem do Cristo vem em nosso auxílio? E o que fazer? Como que a doutrina espírita, que é o Consolador prometido, baseada aí nos seus fundamentos cristãos, como que ela pode nos ajudar nesses momentos de tantas dores e de tantas dificuldades? Será que a gente pode, de fato, contar com auxílio espiritual? A gente precisa lembrar aqui de quais são os postulados, né? Quais são as bases da doutrina espírita. Então, ela se apresenta como sendo uma ciência, uma religião e uma filosofia. A filosofia de amigo do conhecimento, né? Philos é amigo, né? Logos é conhecimento. Então, a busca permanente do conhecimento da ciência dos homens, do conhecimento espiritual. Ela se apresenta como uma ciência justamente por ser uma doutrina que se permite ser questionada, está, né, permanentemente sendo posta à prova. E ela serve de religião, no contexto mais da origem da palavra, no sentido de nos religar. Não que a gente tivesse o poder de se desligar do Criador, mas para que a gente possa dar um pouco uma parada no nosso dia a dia, nos nossos desafios e pensar um pouco mais naquilo que é mais grandioso, naquilo que nos preenche a alma e compreender que a gente tem sempre o auxílio do alto, né? Então, os postulados da doutrina são a crença em um Deus ou uma deusa, né? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Nós cremos na reencarnação como uma dádiva divina no sentido de melhorarmos, de evoluirmos. Nós cremos na presença e na influência do mundo espiritual em nossas vidas, tanto para o bem quanto para o mal. Tanto mais será para o bem quanto for a nossa sintonia. Como alguém que sintoniza uma rádio, né? A gente se sintoniza com o bem e se abre, então, para receber os benefícios, o auxílio, a inspiração que a espiritualidade muitas vezes nos traz. E aquela inspiração, é aquela ideia, é aquele conforto, né? É aquela coisa que muitas vezes a gente não sabe, mas de onde é que veio isso aqui? Quando a gente está aberto para receber esse auxílio, então vem sim os mensageiros de luz em nosso socorro, em nossa providência. E cremos na pluralidade dos mundos habitados e na influência que o mundo espiritual tem em nossas vidas. Eu me lembro também de uma passagem de Chico, quando ele falava que ele ministrava o catecismo católico para as crianças na cidade dele, e aí, numa determinada época, o pessoal da paróquia, né, começou a ficar incomodado, porque ele falava muito sobre a doutrina espírita, então pediram que ele não mais ministrasse o catecismo para as crianças. E era um momento que ele gostava muito, aos sábados à tarde, ele ia, contava as histórias de Jesus, ensinava as crianças. A paróquia providenciava ali um lanche para aquelas crianças, filhas de agricultores pobres, de pessoas pobres, e de repente o Chico se viu privado, não só desse momento, que seria um momento de educação, né, de preparo desses espíritos milenares para receberem os ensinamentos do Cristo e aproveitarem melhor essa encarnação, mas também era um momento em que ia faltar o pão físico. Era um momento que muitas dessas crianças recebiam também o cuidado, o alimento que muitas vezes lhes faltava em casa. E ele ficou muito chateado com aquilo e recebeu uma inspiração. Bom, já que você não pode mais fazer, lá no salão da sacristia tinha uma mangueira frondosa, né?
perto da casa dele, e ele então reuniu as crianças debaixo dessa mangueira para poder fazer o catecismo com elas. Só que ele estava muito sentido, porque ele não tinha nada para oferecer para as crianças, nenhum lanche, nada. E aí ele, quando estava conversando com as crianças, veio uma ventania enorme, dessas que não costumava aparecer por aquelas bandas, e levantou telhado, e fez redemoinho de folhas, e derrubou mangue, fez aquela barulheira toda, e as mães todas das casas que eram próximas saíram assustadas para ver o que estava acontecendo, e deram com a cena do Chico, então, embaixo da mangueira, ministrando o catecismo para as crianças. E as mães começaram a questionar, mas Chico, o que você está fazendo aí com essas crianças, nesse vento, nesse frio? E ele então explicou, e elas falaram, mas Chico, você vai dar aula para essas crianças aqui, você não trouxe nada para eles, não trouxe um café, não trouxe um leite, não trouxe um suco, não trouxe um pão, não trouxe um bolo. E aí cada mãe de casa então foi em casa, buscou um pouquinho do que tinha para compor o lanche das crianças, então o Chico conseguiu fazer um mini banquete para elas. Ou seja, a providência divina veio em seu socorro, no propósito do bem que ele estava engajado, e veio em socorro dele na forma, então, da ajuda necessária, né, daquilo que era possível ser feito e da melhor maneira possível. Então, quando nos deparamos em situações de dificuldade, seja conosco, seja com o outro, nós precisamos ter o entendimento, e aqui é o lado científico que fala, de sintonizar com o astral superior, de nos sintonizarmos com a espiritualidade amiga, no sentido de dar um tempo naquela situação que está nos causando angústia e buscar o socorro de uma prece, buscar o socorro de fazer uma respiração pausada, buscar o socorro de se afastar um pouco da bagunça do mundo, de parar, de sentar no jardim, de observar uma criança brincando, de brincar com um cachorrinho, de brincar com um gatinho, né? De fazer um chazinho, de conversar com um amigo, de olhar um pouco mais para a dor do outro, se afastar um pouco do problema, entrarmos em prece e nos sintonizarmos, então, para que o auxílio do alto venha em nosso socorro. Esse movimento, essa proatividade, essa ferramenta que nos é dada, ela é um movimento sagrado. Tanto que quando, em determinado ponto da Bíblia, muitas vezes as pessoas acham, né, tomam ao pé da letra aquela expressão de Jesus, né, se alguém te bate na face direita, oferece também a esquerda. Não é de dar outra face para ser espancada que Jesus está falando. Quando alguém te faz um mal, você oferece a outra face, você mostra aquilo que você tem de bom. Não significa que nenhum de nós deva, de forma alguma, entregar o pescoço para o assassino. Não significa, de forma alguma, que nenhum de nós tenhamos que nos conformar com uma situação de injustiça, porque nós somos postos nesse mundo para sermos o sal da terra. E o que é ser o sal da terra? No tempo de Jesus, que você não tinha geladeira, você não tinha como conservar alimentos, o sal ele servia não só para dar o gosto para a comida, mas ele servia também para poder preservar os alimentos durante muito tempo. Então, nosso papel enquanto cristão é nos colocarmos frontalmente contra a podridão que há no mundo. É sermos, então, aquele fundamento, né, aquele elemento que vai se colocar entre aquilo que caminha para a putrefação e sermos, então, o agente sanitizante, de trazermos a outra face, a face da benignidade, a face da fraternidade, a face do auxílio, a face de não nos conformarmos com a injustiça, com a fome num país que tem condição de produzir alimentos em abundância e de qualidade para todas e para todas. Então, nesse movimento, né, de receber do alto a ajuda, de receber do alto o amparo e a necessidade que nós temos de nos movimentarmos, de nos erguermos, tanto com aquilo que nos faz mal quanto aquilo que faz mal a outrem, é que eu trouxe uma passagem, uma das mais bonitas que tem no Evangelho, que é o encontro do cego Bartimeu com Jesus. Ela está descrita em alguns outros evangelhos, mas eu pesquei aqui a passagem que tem no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 18, nos versos de 35 a 43. Como se trata de uma enfermidade, sempre que eu vou falar de alguma coisa relacionada a Jesus e a cura de enfermidades do corpo, eu gosto sempre, de possível, de recorrer ao Evangelho de Lucas, porque Lucas era médico. Então ele tem uma sensibilidade na forma de descrever as agruras que era um pouco mais aprofundada, um pouco mais refinada quando a gente compara com os outros evangelistas, né? Quando ele vai falar da passagem da mulher, por exemplo, que tinha o sangramento contínuo, ele cita que ela já tinha gasto tudo que ela tinha tentando obter a cura e não tinha conseguido. Então isso é muito significativo. Então a passagem diz assim: E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó,
estava um cego assentado junto do caminho mendigando. E, ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxesse. E chegando a ele, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. A gente vai fazer um pequeno e rápido estudo sobre essa passagem para tentar entender o contexto dela. O que significava ser um cego de nascença naquele tempo? A gente precisa de entender, que também a doutrina espírita nos fala, que nós temos basicamente 3 grandes revelações da humanidade. A primeira revelação, conhecida como Antigo ou Velho Testamento, que é a existência de um Deus único, ou pelo menos naquele contexto de um Deus de predileção daquele povo, posto que o Velho Testamento ele fala da trajetória do povo hebreu. Então era um Deus único, a presença de um Deus único, a existência de um Deus único. E vem a segunda revelação, que é o Evangelho. Qual é basicamente a diferença entre os dois? É a visão que se tem desse Deus único, que no entender do povo hebreu, do povo judeu, era um Deus guerreiro. No contexto deles, eram povos que eram perseguidos há milhares de anos, que foram escravizados, eram perseguidos pelos seus costumes, eram perseguidos pela sua fé, e era um tempo de diversas, de muitas religiões, era um tempo de uma sociedade politeísta. Eles então se afeiçoaram a Yahvé, que seria aquele Deus que seria o que mais teria condições de protegê-lo, ou seja, era um Deus guerreiro, era um Deus que ele punia muito severamente aqueles que eram contra ele, mas que da mesma forma também beneficiava em abundância aqueles que lhe eram servis. Tanto que eu costumo dizer que a principal oração dos judeus começava quase que como um canto de guerra, Bendito sejas tu, eterno Senhor, nosso Deus, Rei do Universo. E aí vem depois a mensagem do Evangelho em um povo que se digladiava, que brigava, em uma nação que estava sob o jugo do domínio romano, e vem a segunda revelação com Jesus, que nos apresenta então a sua mensagem, a sua orientação. E aí ele muda a oração daquele brado de guerra e ele introduz: Pai Nosso, o Pai de todos nós, porque nós somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. E quem é esse Pai? Era um Pai vingativo? Era um Pai que punia os inimigos, que perseguia os adversários? Era o Pai da parábola do filho pródigo. Tanto que tem na parábola do filho pródigo essa analogia. O filho que parte seria, no linguajar de hoje, o filho do mundo, aquele que está perdido. O filho que fica em casa, cumprindo ritualisticamente todas as determinações do pai, se corroía de inveja do filho do mundo que tinha tido a coragem de partir. Então ele não compartilha da alegria do pai quando o filho mais novo volta para casa, cabisbaixo, humilhado, cansado, tendo sido despojado de toda a herança que ele havia reivindicado prematuramente, e volta para casa então humilhado, disposto a não ser mais filho, não ser mais considerado filho, mas um escravo. E eis que aquele pai então, contrariando toda a sociedade, vai ao encontro dele, contrariando os costumes, e abraça e beija, passando por cima de toda aquela liturgia que se esperava dos anciãos da época, de que eles tinham que ter toda aquela pompa do cargo. Ele então rompe aquilo tudo por amor ao filho e vai lá, abraça, recebe de volta, perdoa, beija, manda que lhe ponha o anel é o anel do filho, e manda que lhe ponha a túnica é a túnica de festa, e manda que lhe ponham as sandálias significa que ele não é o servo, que ele é o da família. E qual é a diferença entre aquele que é o servo e aquele que é da família? O servo trabalha por dinheiro, aquele que é da família, ele trabalha por amor, posto que tudo que está colocado ali é dele, ele é filho, ele é dono também. Tanto que o pai fala: meu filho, tudo que é meu te pertence. Então a gente tem essas duas visões da religiosidade, que é daquele filho que não aceitou, que ficou em casa e não aceitou o irmão quando ele voltou.
Emmanuel fala que ele agiu, inclusive, de maneira egoísta e chega a ser prepotente quando ele cobra do pai, que o pai nunca tinha dado para ele um carneiro para ele se divertir com os amigos, né? Então ele tem toda aquela arrogância, né, do cargo, da letra fria da lei, porque ele não compreendeu, então, a mensagem de amor do pai. Então essa sociedade que tinha naquele tempo enxergava as dificuldades, enxergava as deformidades, enxergava as tragédias, enxergava as enfermidades, como se for um castigo divino. Aquele que tivesse, de alguma forma, passando por algum tipo de dor na sua vida, na verdade era responsável pelo que ele tinha feito, porque ele tinha, de certa forma, rompido a aliança que ele tinha com Deus. E como ele tinha rompido aquela aliança, ele de alguma forma ele estava sendo castigado. Então ele precisava ou se conformar com o castigo que ele tinha recebido, ou então fazer algum ritual de reaproximação, então para poder entrar novamente na graça de Deus. Então Bartimeu vivia em uma situação miserável. Ele não tinha família, ele não tinha profissão, ele era cego de nascença, ele não tinha nem nome, porque Bartimeu, o Bar, né, esse prefixo, significa filho de. Então era Bartimeu, ele era filho de Timeu, nem o nome ele tinha. A única coisa que ele tinha era uma capa que tinha sido conseguido depois de ter feito um cadastro no Império Romano, em que estava escrito: esse homem é um miserável, sem recursos, ele vive de esmolas. E aquilo ali era uma assinatura da própria incompetência, né? Era ele dizendo que ele estava falido emocionalmente em todas as suas possibilidades de ter uma vida de dignidade. E aquela capa era tudo que ele tinha, era o único recurso que ele tinha de sobrevivência. Ele então não tinha nada. E qual era o contexto então dessa sociedade que ele vivia? Bom, era um povo que era feito escravo pelo Império Romano. O Império Romano era uma nação violenta, né? E que muitas vezes, além de ser escravo do Império Romano, era explorado pela elite do próprio povo. Os romanos eles inauguraram uma maneira muito peculiar de exercer a dominação. Eles chegavam num determinado território com muita violência e aí eles cooptavam, né? Eles chantageavam uma parte da elite local, que é a elite que geralmente ela tem um nojo pelo próprio povo, porque se acha melhor do que ele, e uma subserviência nojenta pelo cara que é o dominador. Então é uma coisa que a gente vê muito acontecer esses dias, né? Será que alguém já viu por aí algum presidente batendo continência para a bandeira estrangeira? É mais ou menos isso aí, alguém fazendo continência para alguém que chega aqui para dominar. Então essa elite ela era empoderada. Quando o império saía, ele exigia duas coisas. Primeiro, dinheiro. Você tinha que pagar o tributo para Roma, todo mundo tinha que pagar. Segundo, submissão. Se você não se rebelasse e você pagasse o tributo para Roma, você podia exercer a religiosidade que você quisesse, você podia fazer os seus cultos, você podia fazer as suas cerimônias, com um detalhe: as vestes sagradas, elas só podiam ser usadas nos dias da cerimônia. Nos outros dias, mesmo os sacerdotes tinham que se vestir com roupas comuns. Por quê? Era para que eles não incitassem nenhum tipo de autoridade que pudesse no futuro próprio significar algum princípio de rebelião, de aglomeração. Então, só era permitido que eles usassem os paramentos no dia das festividades religiosas. Nos outros dias eles se portavam como cidadãos comuns. Era uma sociedade em que os cidadãos, as pessoas que eram escravizadas, perante Roma, que era o império, não tinham direito a nada. Elas não podiam prestar um concurso público para ter estabilidade no trabalho, elas não podiam ascender profissionalmente, não tinha plano de saúde, não tinha assistência médica. E como se vivia numa situação muito precária, as pessoas adoeciam muito. Então qualquer um que quisesse ter contato com alguém que oferecesse uma possibilidade de cura, precisava de tirar muito dinheiro do bolso. O acesso à saúde ele era raro e, portanto, ele não era barato. Dessa população, mais ou menos 90% vivia numa situação em que os gregos chamavam de penes, que veio a se tornar, então, em português, a palavra penúria. Era uma situação de muita dificuldade, de muita pobreza. E a grande parte desses 90% vivia em situação de miséria absoluta. Não ganhava por dia nem o suficiente para poder se sustentar durante o dia. E o que era cobrado
de tributo, de dinheiro dessas pessoas que já não tinham nada. Elas tinham que pagar 20% de tudo que elas ganhavam para Roma. Então, o cidadão ganhava R$100, R$20 ele já tinha que reservar para Roma. 10% ele tinha que pagar para o templo, porque era a lei do dízimo. Todo mundo que nascia sob a tradição judaica precisava de recolher esse tributo para o templo. E tinham, né, os publicanos eram os cobradores de impostos, como era Zaqueu, que era uma raça odiada pelo próprio povo, porque dizia-se que eles tinham o péssimo costume de serem corruptos e de cobrarem do povo um valor muito maior do que aquilo que Roma cobrava, de 10 a 15% acima do tributo, e ameaçavam muitas vezes de denunciar aquelas pessoas se elas não pagassem. E a sentença era sumária, aquele que fosse sentenciado era sumariamente executado. Para além disso, eles também tinham que pagar, os cidadãos, os impostos para usufruto do templo de Jerusalém. E eram muitos impostos, né? Como eu falei aqui, se a pessoa estivesse numa situação de dificuldade, um parente doente na família, uma colheita que tinha sido ruim, ou mesmo que ele tivesse, enfim, passando por uma situação difícil, tivesse perdido um filho, era sinal de que ele estava em desarmonia com Deus, e ele precisava de chamar Deus para um banquete. Era um chamado Corban, era uma oferenda. Ele tinha que fazer isso para poder, então, celebrar a paz entre ele e o seu pai. E essa cerimônia, esses rituais, eles não podiam ser feitos em qualquer lugar. Você não podia ser lá um morador de Magdala ou de Cafarnaum e fazer essa cerimônia lá na sua cidade. Não, você tinha que ir para o templo de Jerusalém. Como a grande maioria desses banquetes, eles implicavam em sacrifícios de animais, e os animais que eram levados para sacrificar, um terço era queimado no templo, que era aquilo que chegava, né, a fumaça que chegava aos narizes de Deus e que ele dizia, então, se o pedido de perdão tinha sido aceito ou não. Um terço ficava para o templo e um terço ficava para o sacerdote que estivesse trabalhando, então, ali naquele turno. Só que o que acontecia? O cidadão pobre estava com alguém doente na família, ele pegava ali a ovelha que ele tinha e levava para o templo para ser sacrificada. Quando ele chegava lá, os sacerdotes do templo diziam: olha, essa ovelha sua, ela não tem o carimbo de qualidade aqui do templo, ela é trefá, ela é impura, ela não pode ser usada aqui. Você precisa, então, de um animal que seja um animal sagrado aqui do templo para você poder fazer o seu sacrifício e para que seu sacrifício seja aceito por Deus. E aí, então, o cidadão ia lá, juntava as moedinhas que ele tinha para poder ir lá e adquirir o animal que seria sacrificado. Esse animal que seria sacrificado, como é que ele ia tentar adquirir? Ele tinha, como ele morava num contexto de dominação, estava em Roma, então o dinheiro que ele tinha era, obviamente, o dinheiro romano, né? Então, quando ele chegava lá no templo para poder fazer as compras, comprar o animal que era para ser sacrificado, então, lá na tesouraria o sacerdote dizia: olha, o seu dinheiro, ele não serve para ser usado aqui. O seu dinheiro é um dinheiro impuro, é um dinheiro romano. Esse seu dinheiro, ele é trefá, ele é um dinheiro que não tem o selo de pureza. Você precisa de dinheiro sagrado para poder comprar o seu animal sagrado que vai ser sacrificado aqui. Então, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que pegar o dinheiro dele e ir nos sagrados cambistas do templo para poder trocar o dinheiro dele que era dinheiro impuro, por dinheiro sagrado, pagar um pouco, né, de ágio para os cambistas do templo, pegar o dinheiro sagrado, voltar a comprar o animal sagrado para poder ser sacrificado. E só assim, então, ele conseguia cumprir o ritual, né, de aproximação com Deus. O Corban era isso, era um ritual, uma oferenda, as aproximações. E isso no contexto de uma sociedade que estava sob o domínio de uma nação extremamente violenta. Era um povo que não tinha sido educado, era uma nação militar, né? Era uma ditadura que não tinha sido educado para tratar aquelas pessoas como pessoas humanas. Eles eram considerados povos inferiores, porque haviam sido conquistados. E por terem sido conquistados, eles não tinham direito a nenhum tipo de respeito, a nenhum tipo de empatia. Então, a qualquer momento, qualquer cidadão romano se sentia no direito de ir lá, de entrar na tua casa, de roubar sua filha, de roubar sua esposa, de fazer o mal para sua família, de roubar suas terras, de roubar sua casa, de te agredir, de te insultar, de te matar.
e nada aconteceria com ele. Muito antes aconteceria com você se você ousasse reagir. Porque, vamos lembrar, uma das condições para se viver então era justamente o subjugo. Você tinha que aceitar viver sob o jugo de Roma. Então era nesse contexto dessa dificuldade toda que essa sociedade vivia, né? Que essa sociedade estava inserida no contexto de Jesus. E aí vem a mensagem de Jesus. Olhava para aquele povo de quem tanto era cobrado, aquele povo que não tinha quem recorrer, e ele traz então essa mensagem de acolhimento e de amorosidade de quem passa, né, pelos lugares e enxerga verdadeiramente as pessoas. Porque ele viam pessoas que estavam numa situação de miséria tão grande, que é como diz o poeta na canção, né? Sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar? Então era essa situação que essas pessoas viviam. E aí a gente vai passar a analisar aqui, dentro da abordagem, né, de Jesus ao cego Bartimeu, como que é a psicopedagogia, como que é o processo de cura de Jesus. Então, do ponto de vista espiritual e do ponto de vista material, como é que a gente recorre? A primeira coisa, ele estava passando, o cego estava gritando, pedindo por ajuda, as pessoas estavam recriminando ele, porque ele estava gritando no meio da multidão. Então, Jesus vê. Isso é muito importante, Jesus vê. O poeta português José Saramago, ele tem uma expressão que ele fala: se tem olhos para ver, vê, e se vês, enxerga. Enxergar é desnudar. Enxergar é aquele movimento que o pai faz quando o filho pródigo está chegando, né? E ele se lembra lá do Salmo de Davi, quando ele fala: Senhor, eu sei que tu me sondas, sei que me conheces, quer eu esteja em pé, quer eu esteja deitado. Quer eu esteja em pé, quer eu esteja deitado, e ainda assim conheces o meu pensamento. E esse sentimento me é tão grandioso que eu não posso mensurar, eu não tenho em mim palavras. Então o pai, ele vê o filho chegando de longe e ele sonda a angústia daquele filho. Ele sente a dor dele antes que o filho fale qualquer coisa. Jesus tinha essa característica, essa abordagem, né? Na primeira missão dele, por assim se dizer, que foi a de transformar a água em vinho no casamento, quando ele é desperto pela mãe, que é a mentora da nossa casa, Maria de Nazaré, ele até fala para ela: mas o que eu posso fazer? A minha hora não chegou ainda. E ela diz: você vai saber o que você tem que fazer. E muitas pessoas questionam: mas você transformou a água em vinho, né? Alguns livros espíritas depois falam que Pedro questionou a ele: você não acha que isso é um incentivo à bebedeira? Então Jesus fala para ele: você conhece a alegria de socorrer um amigo no momento de dificuldade? Porque aquele era um momento simbólico, era um momento de casamento. Então, mais do que qualquer ritual, mais do que qualquer convenção social ou moral, Jesus enxerga a angústia daquele amigo, a vergonha que ele ficaria perante a família, perante os parentes da esposa, se o vinho acabasse antes da hora. Então, ele enxerga essa angústia, ele vai lá e ele socorre. Uma outra passagem parecida com essa, que também para mim, embora seja curta, é uma das passagens mais poéticas, é o encontro de Jesus com a viúva na saída de Naim. A viúva, ela ia num cortejo e ela chorava muito. E ela dizia então que ela já tinha passado por aquele mesmo trecho pelo menos 2 outras vezes antes. Então está subentendido no texto que ela tinha enterrado pelo menos o marido e um irmão. E ela estava indo agora em prantos para poder enterrar o filho. E aquela mulher, naquele contexto daquela sociedade, uma anciã já, o fato dela perder o único filho, significava que ela perdia também a única fonte de sustento. Ela teria que viver de esmola, ela ia perder a única fonte de amparo na velhice que ela tinha. E mais do que isso, naquela sociedade em que era tão importante a descendência, a família, ela ia perder o último laço da linhagem. Ela não teria nenhum neto. Ela ficaria abandonada, sozinha, sem os seus amores, sem o seu esposo, sem o irmão, agora sem o filho, e entregue ao abandono e entregue à mendicância. Então ela chorava de muita dor. E Jesus, de passagem, percebeu de longe aquela dor e ele se aproxima, então, impõe as mãos e ressuscita e devolve o filho para a mulher. Então ele sente essa dor do outro à distância. No episódio final, lá no jardim do Éden, quando os soldados vão prendê-lo, né, e Pedro tem aquele impulso, ele saca a espada e decepa a orelha de um dos que estavam acompanhando os soldados,
Tem um episódio muito interessante. Esse rapaz que teve a orelha decepada se chamava Malcolm. Ele vinha sendo treinado desde a infância para poder assumir o templo. Desde a infância ele vinha estudando, se preparando para todos os rituais, acompanhando, e ele estava muito próximo de conseguir o objetivo dele. Só que havia uma lei das escrituras antigas que dizia que aquele que assumisse o templo não podia ter nenhum defeito físico, nada. Do momento em que Pedro decepa a orelha dele, ele corta também todos os sonhos daquele rapaz. A vida inteira, para aquilo que ele tinha se preparado, tinha se perdido ali naquele momento em que Pedro, no impulso, na ânsia de poder proteger o mestre, ele vai lá, corta, e ali ninguém teria percebido, se não fosse Jesus que tivesse percebido e tivesse sentido. Jesus sente essa angústia dele, mesmo de alguém que estava indo prendê-lo e que mergulha naquele momento num sentimento de profunda angústia, e Jesus vai lá, pega a orelha, cola a orelha de volta. Então é isso. A grande característica da didática, da pedagogia, da cura de Jesus é que ele vê e ele enxerga. E do momento em que ele nos vê e que ele nos enxerga e que nós clamamos e que nós então possamos buscar um pouco de auxílio interior, um pouco de paz do mundo lá fora, para buscar o recurso da prece nos momentos de desespero, nos momentos de infortúnio, é o momento em que Jesus então nos chama. E nesse momento em que Jesus nos chama, é simbolicamente na passagem o momento em que nós deixamos a capa. O que significa, então, deixar a capa? O que significava para Bartimeu naquele momento deixar a capa? Ora, a capa era a única possibilidade de fonte de sustento que ele tinha. Como era uma capa? Ele precisava ter participado de um cadastro, né? Para poder ter o direito de pedir esmola, nem todo mundo tinha acesso. Significa que do momento em que ele dá um pulo, dá um salto, e ele tira de si a capa e joga a capa no chão, se ele quisesse voltar para buscar, era muito possível que alguém já tivesse ido lá e tivesse pegado dele e tivesse levado. Então ele faz isso num ato de profunda fé e de profunda coragem, porque ele não tinha profissão. Ninguém mais ia dar esmola para ele. Do momento em que ele voltasse, que ele começasse a enxergar, ele ia ter que se virar por conta própria. Ele nunca tinha trabalhado na vida. Mas ainda assim ele faz esse movimento de coragem, que muitas vezes é o movimento que nós temos que fazer de nos livrar, de deixar a capa daquelas crenças limitantes que nos perseguem, de alguém muitas vezes do nosso redor, infelizmente às vezes até da nossa família, que nos diz, olha, você não consegue, você não dá conta, você nunca vai ser nada, você não presta, você não vai ser gente. É o momento em que a gente salta e vai na direção do mestre que diz, eu vou te dar um novo propósito de vida, você vai voltar a enxergar. Então a gente deixa essa capa das limitações, deixa essa capa muitas vezes de se arriscar, deixa essa capa muitas vezes até que o cansaço nos empurra para a armadilha do desânimo, de muitas vezes ficar num relacionamento que é um relacionamento que para nós não faz mais sentido, recebendo migalhas de amor, migalhas de afeto, migalhas de sentimento, de ficar muitas vezes num trabalho que nos trata com condições humilhantes. Então esse deixar a capa é se organizar, é tentar, olha, eu vou fazer um curso técnico à noite, fora do meu horário de trabalho, eu vou buscar uma especialização, eu vou arrumar meios de contato, eu vou aprender um pouco mais aqui sobre a minha profissão, eu vou estudar um pouco mais sobre mim mesmo, eu vou ver se vale a pena eu continuar nessa relação onde eu estou recebendo aquilo que eu não mereço. É de novo o comportamento do filho pródigo, porque o que ele sai de casa, ele aproveita a fortuna, vem a fome, ele aceita o emprego humilhante de tratador de porcos. Mais do que isso, tem um agravamento da fome, chega um determinado momento em que nem a lavagem dos porcos querem dar mais para ele, e quando ele está, em certo momento, com a cara enterrada na pocilga, ele tem então aquela luminescência, ele ouve a voz de Jesus chamando, e ele tem aquela força enorme, aquela força vulcânica da fé, do amor próprio, de centelha de luz que nós somos, quando ele diz, eu não mereço isso, eu sou filho de um pai, onde até os empregados têm comida em abundância. Eu vou ter de volta ao meu pai e pedir que ele me aceite. Eu não mereço esse alimento imundo. Esse é o momento em que a gente se levanta e deixa a capa. E quando a gente se encaminha na direção de Jesus, vem um outro movimento maravilhoso dele. Porque ele olha para o cego e fala, que queres que eu te faça?
E é uma passagem que a gente fica, às vezes, sem entender, né? Eu disse, olha, eu sou cego, mas estamos indo aí, 3 anos sem festa junina, eu quero aprender a dançar forró agora. 3 anos sem festa junina? Mas o que é isso? É irônico? Não. Ele é o símbolo maior do profundo respeito que o nosso irmão maior tem pelas nossas escolhas afetivas, pelo nosso livre-arbítrio. O tanto que ele não nos julga, né, como ele fez no episódio da mulher que tinha sido acusada de adultério e ia ser apedrejada, né, ele que era o único puro presente, ele vê as pessoas se afastando porque ninguém teve coragem de apedrejá-la, e ele, ao invés de se voltar para ela e começar a doutriná-la, ele vira para ela e fala, minha filha, onde estão os que te acusavam? Não ficou ninguém? E ela fala, não ficou ninguém, Senhor. Ele falou, também eu não te acuso. Então vá e não peques mais. Então é o profundo respeito que Jesus tem, que a providência divina tem, que a espiritualidade tem, pelas nossas construções afetivas, pelas nossas escolhas, pelos nossos caminhos. Então Jesus vira para ele e fala, que queres que eu te faça? Ele diz que eu veja, eu enxergue. E dentro também da didática, da pedagógica de Jesus, que é uma didática libertadora, não é uma didática que aprisiona, não é uma didática que cobra, não é uma didática que fala, se você sair aqui de dentro da minha igreja e for para o mundo, você vai cair em ruína. Se você não fizer aqui a coisa do jeito que eu estou falando, você vai ser... Vai ter um infortúnio aqui para a sua família. Não, ele não faz nada disso. Ele então, depois que ele promove a cura, depois então que ele faz o bem na vida daquele homem, ele então deposita toda a glória dessa cura nos ombros do homem que foi curado. E ele fala para ele, vai, a tua fé te salvou. Foi a tua fé que te salvou. Não fui eu, não fui ninguém, foi a tua fé que te salvou. Então nesse momento ele se aproxima, a gente observa esse movimento, que é o movimento cristão, é o movimento que tem que servir para nós nas nossas dores e no nosso amparo para com o próximo. É o amparo de enxergar, de nos recolher, de buscar o auxílio, de ter a coragem de fazer aquilo que precisa ser feito, de nos encaminharmos em direção ao Mestre e então prosseguirmos o nosso caminho, receber da divindade a bênção do recomeço, na certeza de que somos filhos de um Deus que é Pai e é amorosidade. Então, para concluir, nesse movimento de fazer a nossa parte, eu quero lembrar um trecho do Sermão da Montanha e uma das ocasiões em que estava terminando e Jesus fala para os apóstolos, eu tenho preocupação com a multidão porque estão todos com fome e eu tenho medo que pereçam pelo caminho. E aí os discípulos, os apóstolos falam para ele, mas nós não temos nada aqui. E aí Jesus fala para ele, o que tendes? E temos aqui alguns pães e temos aqui alguns peixes. Ele fala, trazei. E a partir daquilo ali ele começa a fazer o milagre da partilha, que é chamada de multiplicação, mas que na verdade é o milagre da partilha. É quando ele começa a compartilhar. É aquele milagre que acontece quando você vai naquelas festas de família, de uma família muito amorosa, em que cada um leva um pratinho de alguma coisa e aí chega no final, todo mundo come bem, se farta e ainda leva um pratinho de comida para casa. É o milagre da partilha, é o milagre do amor. Então Jesus fala para ele, o que você tem? Me traz aí o que você tem. É a semente, é a forma que ele tem de multiplicar, então, a partir de um salto nosso, a partir de um direcionamento nosso. E aí ele então, ele age, ele partilha, ele multiplica. E que possamos guardar, então, hoje, a mensagem que está no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 8, capítulo 11, verso 28, a mensagem amorosa e esperançosa de Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e puro de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que assim seja. Nosso Senhor Jesus Cristo nos acompanhe, nos guarde, hoje e sempre.